O tema da minha pregação hoje é a segunda pregação sobre o livro de Jonas, e eu tenho certeza que a igreja vai ser muito edificada com essa exposição. Fiz a introdução semana passada, hoje a segunda mensagem chama Jonas, folclore ou verdade? Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 3, acompanhe comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Até aí tá bom. Fugindo da presença do Senhor. Para que você entenda melhor, Jonas, eu desafio primeiro você ler durante a semana na sua casa, são apenas 4 capítulos, bem curtinho, bem fácil de entender a história. Mas lembra, semana passada eu comecei dizendo isso, que a história de Jonas, ela é citada nas 3 religiões, nas 3 maiores religiões monoteístas conhecidas. O cristianismo, Jesus o cita. O judaísmo, segundo Reis, vai citar. E o islamismo também vai citar a história de Jonas. Mas não apenas essas religiões citam a história de Jonas. Nós vemos que toda a história, a literatura em si, principalmente ocidental, ela foi influenciada aqui por esta obra. Você vê inúmeros livros contando histórias ou com os personagens quase que iguais a Jonas, ou bem parecido. Você vê, por exemplo, Moby Dick, você vê Robinson Crusoe, Irmãos Karamazov, 20 Mil Léguas Submarinas, e muito da literatura mundial foi baseado aqui, cita essa história aqui de Jonas. E eu sei que, às vezes, diante do mundo ao qual nós vivemos, parece difícil engolir a ideia de que a baleia engoliu um homem. Como assim, pastor? Eu vou chegar nesse mundo ateísta ao qual nós vivemos, nesse mundo ao qual eles já ridicularizam o cristianismo, e eu ainda vou ter que afirmar que isso daqui é verdade? Sim, vai ter que fazer isso. Porque falar sobre Jonas é defender a Escritura. Falar sobre o que aconteceu com Jonas, e Jesus Cristo vai citá-lo no Novo Testamento, é defender a palavra de Deus. Porque se eu e você tiramos os milagres da Escritura, queridos, sobra bem pouca coisa para se falar. E lembrando, eu sei que às vezes as pessoas olham, principalmente o pessoal da teologia liberal, eles dizem que o livro de Jonas é o calcanhar de Aquiles da Escritura. Porque, olha, Jonas é lenda, não tem como acreditar nesse tipo de milagre. Ora, mas quem disse que apenas o caso do homem ser engolido pela baleia é milagre? Todo o livro de Jonas é um milagre. Você vê quando Jonas ele desobedece a Deus, se pega um navio e começa a vir uma tempestade sobre o navio, milagre. Os marinheiros tiram sorte, eu não sei se foi palitinho, se foi moedinha, não fala como. Mas um monte de gente no barco, a sorte recai sobre quem? Jonas. Ele é lançado fora do barco. Ou melhor, ele diz, me lancem. Então as pessoas saem com ele. Logo ali já tinha um peixe à espera, que o engole, o mantém por 3 dias. Depois o cospe exatamente onde deveria estar. Só que ele não para. Os milagres continuam. Jonas ele prega um sermão de 5 palavras no original. Para nós seria 6, basicamente. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Apenas com essa mensagem, diz a Escritura que 120 mil pessoas se convertem. A cidade inteira. A ponto do rei passar um jejum, a ponto até dos animais jejuarem. Por conta de um sermão mal preparado, de um profeta indignado, que não queria estar naquele lugar, que pregou até com um pouquinho de ódio escorrendo ali no canto da boca. E todos se convertem. E acontece que o profeta fica furioso. Extremamente bravo por conta da pregação dele ter surtido efeito. E a semana passada, eu passei para os irmãos, põe ali de novo a foto, por favor. O caso de James Bartley. A história deles eu expliquei semana passada, deste homem, um pescador, ele estava lá junto com os seus amigos pescando, eles pescavam com arpão e de repente, isso aqui é fato verídico, você pode consultar, isso aqui está lá nos anais do Almirantado Britânico. A história, isso aqui você pode conferir. Então eles estavam pegando esse cachalote, aproximadamente 25 metros,
e depois de ele ser atingido por um arpão, ele bateu no barco e James Barclay cai no mar e engole. E o cachalote vem e o engole. E então, depois de 24 horas, no dia seguinte, eles conseguem pegar o cachalote, eles abrem o cachalote, e eles veem algo se movimentando dentro do bicho. E eles vão ver quem era? Nosso amigo, James. Ele estava lá, a uma temperatura mais ou menos de 40 graus, passou um calorzinho danado. Não foram 3 dias, mas de um dia para o outro. Estava lá. E detalhe, ele teve alguns problemas de saúde, é verdade, né? Depois que ele saiu do cachalote. A pele dele andou soltando escamas durante algum tempo, mas ainda assim, depois deste evento, ele sobreviveu 18 anos para contar a história. Então, para você ver que não é algo tão impossível assim, como as pessoas dizem. Só que, infelizmente, o livro de Jonas, ele tem tido foco desviado, porque quando você ouve falar de Jonas, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o peixe grande, é a baleia, é o Jonas, o profeta fujão, sendo que o foco do livro, o objetivo principal, para ser redundante, não é sobre o grande peixe, mas é sobre um grande Deus. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que pune o homem, você vai ver aqui na Escritura, mas o Deus que é extremamente misericordioso. Se Jonas ter sido engolido pela baleia é uma lenda, meu irmão, o Novo Testamento é uma lenda, porque Jesus Cristo o cita como fato. E então você vai ver em Mateus 12, Jesus Cristo mentindo. E se Jesus Cristo mentiu, ele pecou. Se Jesus Cristo pecou, não há salvação para ninguém. Então, ou você encara que Jonas, de fato, passou esses 3 dias no ventre do peixe, ou, meu irmão, se você acha que ele é um mito, Jesus Cristo também é um mito, ele é um farsante. Portanto, negar a historicidade de Jonas é negar a Jesus Cristo e a própria Escritura. E Jonas, ele não é apenas uma história de um peixe que engoliu um homem. Ele é a história de um poder de Deus que governa todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas. Vem aqui, sobre o mar, Deus governa. Os animais é Deus que governa. A tempestade é Deus que governa. A vontade do homem. Ai, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Pergunta para Jonas se ele teve. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, você pode fazer o que Deus quiser. Isso aí você podemos fazer. Eu quero passar, então, mais 3 princípios aqui essa noite. Põe ali, por favor, meu irmão. Primeiro princípio, os milagres e a autoridade da Escritura. Como eu disse, se você acredita que Jonas é figurado, se você acredita que ele é uma parábola, você está indo por um caminho muito perigoso, que vai te fazer negar a Jesus Cristo mais adiante. Por quê? Mateus capítulo 12, versículo 40. Olha o que diz. Porque assim, aqui Jesus Cristo dizendo, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo, de fato, está fazendo uma alusão à morte dele, óbvio, né? Jesus Cristo morreu ou não morreu? Morreu. 3 dias para depois, então, ressuscitar. E Jesus Cristo, ele cita Jonas como um paralelo, mostrando, olha, assim como Jonas ficou lá no ventre do peixe, assim eu vou ficar no centro da terra, no ventre da terra, como melhor entender. E com Cristo aconteceu isso. E ele cita como exemplo Jonas, ele ainda diz depois, no versículo 41, que, olha, os ninivitas vão se levantar contra essa geração, porque eles deram ouvido à mensagem de Jonas e se arrependeram de seus pecados, mas vocês estão ouvindo aqui quem é maior do que Jonas, e mesmo assim vocês permanecem com o coração duro, não se rendem, não se dobram. Então eu e você, nós temos 2 opções, e uma terceira que é inviável. A primeira, Jesus mentiu. Tem essa possibilidade, Jesus foi mentiroso. A segunda, óbvio, né? Jesus falou a verdade. Agora, na terceira, não dá para acreditar que a história de Jonas era apenas uma ilustração, uma analogia, porque Jesus Cristo a citou como fato. Então, não existe essa opção. Então, temos 2. Ou Jesus falou a verdade, ou Jesus estava mentindo. Só que eu sei que quando nós falamos sobre Jonas, alguns retrucam da seguinte maneira, olha, a Bíblia, na verdade, não passa de folclore judaico. Assim como nós temos o nosso folclore aqui, a brasileira, há também o folclore judaico. Assim como a Bíblia fala sobre
uma baleia que engole um homem, sobre uma mula que fala, olha, nós temos a mula sem cabeça, nós temos Saci Pererê, a Bíblia não passa de uma lenda. Será? Será mesmo? Quando você for indagado por pessoas que não são cristãs a respeito dessa história, ou de tantos outros fatos, de tantos outros milagres que nós vemos na Escritura, você tem que estar preparado como Pedro. Olha o que Pedro diz, que nós devemos estar prontos para dar razão da esperança que há em nós. Ou seja, se alguém o questiona, por que você é cristão? Por que Jonas é algo literal e não alegórico, e não lenda, e não folclore? Você precisa estar apto para responder. E sabe uma das respostas que você pode dar? Cite o Antigo Testamento. Diga, olha, você está dizendo para mim aí que Jonas é lenda, né? Mas não só Jonas, nós vemos no Antigo Testamento inúmeras, centenas, milhares de profecias se cumprindo. No Antigo Testamento, cerca ali de 2.000 profecias a respeito de coisas que aconteceriam e coisas que de fato aconteceram. E com uma riqueza de detalhes absurda. Foi profetizado sobre o cativeiro. Olha, o povo de Deus vai ser escravo durante 70 anos. Nem a mais e nem a menos. E assim foi. Nós vemos profecias onde homens de Deus eram levantados pelo Senhor, onde eles citavam o nome de homens e diziam o estilo de governo, as ações que eles levariam. Por exemplo, o rei Ciro. Esse vai reconstruir Israel. E a Bíblia diz que de fato assim acontece. Então que história é essa que a Bíblia é um livro de fábula? Se você vai para o Novo Testamento, apenas em Jesus Cristo, há cerca de 300 profecias falando a respeito dele, e cada uma dessas profecias sendo cumpridas cabalmente. Lembra onde ele nasceria? Antes dele nascer, já estava lá profetizado. Miqueias diz assim, e tu, Belém Efratas, pequena demais para figurar entre as grandes de Israel. De ti haverá de sair aquele que julgará as nações. Ou seja, antes dele nascer, ele disse, Belém. Tem um lugar específico. Só que os críticos podem argumentar da seguinte maneira, pastor, mas calma aí. José e Maria podem ser espertos, sabendo disso, opa, deram uma mudadinha rapidinho quando o menino estivesse para nascer. Vamos para lá. Tem essa possibilidade? Vamos considerá-la que sim, claro. Mas a Bíblia não diz apenas onde ele nasceria. Diz onde ele moraria. Galileia, seria chamado de Galileu. Como ele viveria. E vai mais. Como ele morreria. Porque até então você pode dizer assim, olha, Jesus Cristo pode ser um charlatão. Seu pai o ensinou a mentir. Seu pai talvez disse lá atrás para ele, olha, eu estou falando para todo mundo que você é o Messias. Então, depois que eu morrer, você continua fazendo as coisas. Leia a Escritura e faça o que a Bíblia diz, daí as pessoas vão achar que você é o Messias. Mude para Galileia, faça isso, isso, aquilo. Mas veja, lembra aquela profecia que diz a respeito de Jesus Cristo de que nenhum de seus ossos seriam quebrados? Qual o poder Jesus Cristo teve sobre essa situação? Lembrando, ele está crucificado, 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E então, uma forma de se abreviar a morte era quebrando os joelhos ali para que o peso da pessoa fosse para baixo, e assim ela tivesse mais dificuldade de respirar e morresse mais rapidamente. Você lembra o que aconteceu com Jesus Cristo? Diz a Escritura que ele louva a Deus, entrega o seu espírito e morre. Aí então aqueles homens vêm sabendo que o sábado está chegando, quebram os joelhos de um ladrão, quebram o do outro. Quando eles chegam em Jesus Cristo para fazer a mesma coisa, o que eles dizem? Já está morto. Aí então você vê os evangelhos dizendo assim, para que se cumprisse o que havia sido escrito pelo profeta, o que havia sido dito pelo profeta. Aí então aquele homem vai para confirmar e dá uma furada no lado ali, sai água e sai sangue. E mais uma vez a Escritura diz, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. Qual o controle Jesus Cristo tinha a respeito disso? De depois da morte, né? Fala assim, olha, eu vou morrer daqui a pouco, aí não quebra nada não, senão o pessoal não vai acreditar em mim. Ele já morreu como herege. Centenas e centenas de profecias. Portanto, pode ter certeza, os milagres e a autoridade da Escritura apenas comprovam que Jesus Cristo, ele foi um personagem histórico, mas também foi Deus. E Jonas faz parte da narrativa bíblica que corrobora com tudo aquilo que Deus fez desde o princípio. Mas segundo, põe aí, por favor. Segundo princípio, você não vê em folclores nenhum ponto histórico.
Como assim você não vê em folclore nenhum ponto histórico? Eu poderia citar aqui, né, Homero, a mitologia grega, que eu particularmente gosto bastante. Mas você sabe, né, os seres mitológicos ali, Zeus, Olimpo, essas coisas estavam apenas na cabeça de Homero. Sabemos que isso não é verdade. Mas eu vou citar um folclore mais fácil da gente entender. Vou fazer uma equivalência com Sítio Pica-Pau Amarelo. Fica mais fácil de entender. É do ladinho aqui, literalmente, Monteiro Lobato. Veja, Monteiro Lobato fez inúmeras criações, inúmeras obras, e a mais conhecida provavelmente é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Qual que é a diferença básica? Pastor, mas as narrativas de Monteiro Lobato aconteceram no sítio, e eu já fui lá. Eu já fui também. Uma que sabemos que sabugo de milho, porco, essas coisas surgiram apenas da cabeça genial de Monteiro Lobato. Mas olhe para a Escritura. As narrativas bíblicas, elas dão data, elas dão locais, citam pessoas. Esse monte de reis aqui citando, você acha que é para que é à toa? Não, é para você confirmar. Não apenas biblicamente, mas secularmente você consegue confirmar aquilo que a Escritura diz. Você vê, por exemplo, a Bíblia citando fatos que aconteceram na Assíria, fatos que aconteceram na Babilônia, que hoje é o atual Iraque. Tivemos algumas mudanças ali de nome, mas a região é a mesma. Você vê falando sobre Canaã, que hoje é o atual Estado de Israel, Turquia e vários outros lugares, testemunhado pela arqueologia e pela história bíblica. E Jesus, de fato, ele foi um personagem histórico. Histórico. Eu sei que os ateus eles podem discordar de nós em relação ao seguinte, olha, eu não acredito que Jesus Cristo era Deus. Isso eles podem dizer, não há problema. Todavia, os ateus, que eles são honestos e sinceros, eles hão de admitir que Jesus Cristo, como personagem histórico, existiu. Não há como negar. Por que você acha que os evangelhos às vezes começam dizendo ali, olha, no governo de Pôncio Pilatos, o rei era tal, fulano de tal, no ano tal, para que você possa confirmar. Se você ler a história dos hebreus de Flávio José, judeu, Flávio José era judeu, não acredita que Jesus Cristo era o Messias, mas Flávio José ele é uma excelente fonte para se corroborar que Jesus histórico existiu. Se ele é Deus ou não, daí é uma questão de fé, é uma questão de religião, óbvio, né? Mas que ele é histórico, não tem como a gente negar. É até burrice mesmo. Veja, quantos milagres a Bíblia cita? Inúmeros. Você vê Jesus Cristo multiplicando pão, você vê ele andando sobre as águas, você vê ele andando com um discípulo que era meio afoito, nervoso, andava armado com a espada, dava espadada na orelha dos outros, cortava a orelha e ele precisava pegar e com super bonder celestial, dar uma colada, né? Você vê inúmeros milagres. Só que eu sei que citar os milagres de Jesus Cristo, você pode dizer assim, pastor, mas isso aí, para mim, não prova nada, né? E eu não estava lá, eu não vi, isso aí não passa de folclore, assim como Saci Pererê e as outras lendas. Mas seja honesto e raciocine de forma lógica. As lendas, elas foram compostas, escritas pela tinta do autor, como Monteiro Lobato, por exemplo, que eu citei. Agora veja como foi escrito a Escritura. Monteiro Lobato, ele viveu 66 anos e escreveu 26 obras, se eu não me engano. Agora veja os homens que testemunharam a respeito de Jesus Cristo. Muitos perderam parentes por conta de confirmarem o que viram. Muitos perderam filhos, esposas, amigos, e muitos perderam a própria vida, simplesmente por dizer assim, eu vi o carpinteiro morrer na sexta. Mas os mesmos olhos que viram ele morto na sexta, crucificado, foram os olhos que o viram no domingo ressurreto. E então as pessoas apertavam esses homens e mulheres comuns como nós, dizendo, negue que você viu isso. Eles diziam, eu não posso. Ou você nega ou você morre. Mate-me. Mas eu não posso negar aquilo que meus olhos viram. Só que você pode ainda argumentar, as pessoas podem argumentar da seguinte maneira, pastor, mas calma aí, pessoas mentem. Isso é verdade, mentem. Pessoas até morrem por conta de mentira. E pode acontecer? Pode. Por exemplo, os muçulmanos, eu acredito que eles morrem por conta de uma mentira. Mas de uma mentira que foi contada a eles. E eles então preservam essa mentira. De que Maomé teve uma visão na cúpula da rocha, sozinho, e por aí vai. Agora veja o caso dos discípulos. Eles teriam inventado essa mentira. Via de regra, as pessoas mentem basicamente por dois motivos.
Primeiro, para ganhar algo, para se sobressair em relação ao emprego, a uma entrevista, receber alguma coisa em troca. E o segundo motivo seria para se ver livre de punição. Não é isso que às vezes os filhos fazem? Você está vendo fazer uma coisa errada. O que aconteceu? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Pessoas mentem em tribunais para que a pena seja menor. Agora, o que esses discípulos ganharam com uma mentira que eles inventaram? Você já parou para pensar? Se fosse realmente uma mentira, não, vamos fazer um conluio nós aqui, jura por tudo que é mais sagrado, a gente tem que jurar de pé junto que Jesus Cristo ressuscitou. Então eles decidem fazer isso. A primeira perseguição que tem, vem os soldados romanos e põem uma espada no pescoço ali, dizendo assim, nega Jesus ou morre. Meu irmão, se fosse uma mentira, eles seriam os primeiros a dizer, nunca vi esse Jesus Cristo. Agora, o que eles ganharam? Se eles inventaram essa mentira, só tiveram prejuízo. Perderam a própria vida. Ou seja, isso é mais um indício de que eles estavam falando a verdade. Estavam falando a verdade. Veja, Paulo, Pedro, os mártires da igreja, gente, muitos eram queimados vivos, decepados, decapitados, apanhavam em praça pública, por conta de uma mentira que eles mesmos inventaram? Impossível. Agora, se alguém entregar a sua vida por conta de uma lenda, darei a minha vida em prol de Marquês de Rabicó. Daí a gente começa a comparar a Escritura com a Bíblia, né? Eu nunca vi ninguém dizendo que vai morrer por conta da Narizinho, do Pedrinho. Não, de forma nenhuma. Você não vê pessoas dizendo isso. Por quê? Porque lendas são lendas. A verdade é a verdade. E terceiro e último para encerrar. Folclore não muda a vida de ninguém. Eu desconheço, se você conhecer, você pode falar comigo depois do culto. Eu desconheço alguém que diz assim, depois que eu comecei a ler as obras de Monteiro Lobato, depois que eu li as aventuras de Pedrinho, a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu casamento foi mudado quando eu entendi qual era o papel da Cuca. A minha vida foi transformada a partir do momento que eu comecei a ser tagarela e falar como Emília. Minha vida foi diferente. Me espelhei na Emília, então, na entrevista de emprego, eu enrolei o cara e já consegui gerência logo de começo. Louvado seja Emília. Você conhece alguém assim? Eu não conheço absolutamente ninguém. A Bíblia é muito mais do que um educador moral. A Bíblia é um livro que manifesta o poder de Deus. Quantos aqui podem dizer, a minha vida foi mudada desde que o Evangelho começou a entrar nela? Quantos aqui podem testemunhar? Eu conheço aqui, eu acho que passagem todo mundo, né? Capivara, todo mundo. Todo mundo. Quantos aqui podem testemunhar de que, olha, o meu casamento foi transformado depois que Jesus Cristo, através do Evangelho, raiou no meu coração? Quantos aqui tinham um passado terrível? Na igreja, a gente tem ex tudo que você imagina. Óbvio que eu não vou falar, né? Mas tudo que é isso que você imagina, a gente tem. Desde pecados absurdos até aqueles não tão absurdos. Eu lembro uma vez, tinha um irmão que ele dizia assim para mim, pastor, os crentes falam tanto que tem que evangelizar, mas quantas vezes eu estava lá na boca, lá, e ninguém ia falar do evangelho para mim. Falei, cara, você com 2 revólveres na cintura, nem eu ia. Vai ser doido, rapaz. Mas eu vejo pessoas que eram do tráfico pesado mesmo. Hoje em dia, excelentes pais de família, maridos exemplares, cristãos exemplares, pessoas que tiveram passados tenebrosos, terríveis, mas foram transformados pela palavra do Senhor. E lembrando, Jesus Cristo, ele cita o Antigo Testamento como palavra de Deus. E então, qual é a lógica disso daqui? Olha, se Jesus Cristo cita o Antigo Testamento como palavra de Deus, ou seja, Gênesis é a palavra de Deus.
Deus criou o mundo em 6 dias, literais, de 24 horas. Apenas com o poder da sua palavra, que haja luz, e houve. Que haja separação, e houve. Que haja relva, que haja animais, e houve. Ora, se Deus fez o mundo em 6 dias, qual o espanto dele manter um homem 3 dias dentro de um peixe? Qual o espanto? Para Deus isso é fichinha. Quem pode colocar o infinito? Imagina, Jesus Cristo, Deus em sua soberania e glória, que sempre esteve na eternidade com o Pai. Aí então Deus consegue pegar o infinito, seu filho, e comprimi-lo dentro do ventre de uma mulher. Por 9 meses. Ele não pode fazer com que um homem fique 3 dias dentro de um peixe? Para quem conseguiu colocar Deus dentro da barriga de uma mulher, sem relação íntima nenhuma? Ora, a história de Jonas fica fichinha. Conta-se que uma vez, Joãozinho, menininho, era crente de verdade, igual aquela menininha que eu coloquei no... Não sei se você viu no meu Instagram lá, né? O professor ensinando ela a rebolar. Rebola, sei que ela... Minha mãe não deixa, eu sou crente. Joãozinho, ele era crente de verdade. O pai dele ensinava a Bíblia constantemente para ele. E então, a professora, sabendo disso, quis dar um aperto ali no Joãozinho, né? Professora ateia, para variar, né? Então, ele disse assim, ô Joãozinho, conta para a sala aqui, que história é essa aí? Ninguém acredita. Como assim? Você está dizendo que um peixe engoliu um homem, ficou 3 dias na barriga e depois saiu andando normal, falando. Conta aí, Joãozinho, a sala quer dar risada. Joãozinho, esperto, sabendo tudo que o pai ensinava, dizia assim, ô professor, se na Bíblia do meu pai estivesse escrito que o homem engoliu a baleia, eu ia acreditar. Porque tudo que meu pai mostra é verdade, assim acontece. Por que eu vou desconfiar disso? Não temos o porquê. Como eu disse na última semana, o livro de Jonas, ele começa com Deus falando. Ele termina com Deus falando. E em todo o livro nós vemos Deus agindo. Não é apenas uma história para você contar para o seu filho como algo figurado. Você precisa ensinar e aprender que isto é a mais verdadeira palavra de Deus. Lembrando, o peixe, ele foi, de certa forma, um livramento para Jonas, concorda comigo? Ia morrer afogado no alto mar. Foi Deus se livrando do seu servo? Foi. Mas também foi Deus punindo o seu servo, por conta de sua rebeldia. 3 dias no ventre de um peixe, suco gástrico, 40 graus de temperatura. Meu irmão, Jonas soube passar um inferninho na vida dele, viu? Soube passar. Então, lembrando que em Números 32, 23, vai dizer assim, pecando contra o Senhor, o vosso pecado há de vos achar. Nós vemos que o peixe foi livramento, mas o peixe também foi punição. Jonas se rebela, decide desobedecer e pega outro caminho que não é aquele que Deus ordenou. E então, o pecado dele o acha. O peixe foi punição. E semana que vem eu vou falar mais disso, né, sobre como que Deus nos pune, exercendo juízo sobre nossas vidas. Jonas, ele é mais uma vez uma demonstração clara de que entre a minha vontade e a vontade do Senhor, a dele vai prevalecer. Entre a vontade de qualquer um de vocês aqui e a vontade do Senhor, não tenha dúvida, a vontade do Senhor vai prevalecer. Por isso, é uma burrice enorme você ler a palavra do Senhor, porque aqui está a vontade dele. Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Ora, leia. Leia, aqui está a vontade de Deus para a sua vida. É uma burrice enorme você ler a palavra do Senhor, saber qual é a vontade dele, e mesmo assim dizer, não farei, não vou fazer. Meu irmão, não faça isso. Você vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor, pode ter certeza. Porque diante do Senhor, nós somos filhos, nós iremos obedecer. Obedecer por bem, ou forçadamente por bem. Não tem como fugir da vontade de Deus. Jonas não conseguiu. Por mais que ele tentou ir o mais longe possível. Lembra? Eu falei que Tarsis era ali uma região da Espanha conhecida como a última parte conhecida do mundo atual naquela época. Ou seja, Deus manda ele para Nínive, ele pega o caminho oposto e vai para o fim do mundo, e esconder de Deus. Você esqueceu do salmo que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra?
Apenas esse detalhe. O pecado de Jonas o acha. Deus manda um peixe e faz com que a vontade do Senhor prevaleça. É por isso que, quando a Escritura diz assim, né, que diante do Senhor todo joelho se dobrará, vai se dobrar. Pode ter certeza. Sabe por quê? Porsche ele explica da seguinte maneira. Quando a Escritura diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, ela está afirmando o seguinte: muitos vão se dobrar por bem, vão reconhecer o Senhor como seu Salvador e vão se dobrar. Aqueles duros de coração, que não se dobrarem, o Senhor quebrará a rótula de seus joelhos, mas todo joelho vai se dobrar. No inferno, aqueles que forem condenados, lá no inferno, eles dobrarão o joelho e irão dizer: louvado seja o Senhor, que fez os céus e a terra. Nos céus nós iremos dizer, mas até aqueles que estão no inferno terão que dizer: só há um Deus. Mas também, não apenas um livro que demonstra o juízo de Deus sobre o homem desobediente. Acima de tudo, nós vemos um livro onde mostra o grande amor de Deus por pecadores que talvez foram longe demais na caminhada, mas que ainda assim há chance para que eles sejam salvos. Assim eram os assírios. A semana que vem eu vou dizer mais especificamente como eles eram. Mas se tinha um povo que era maligno, eram os assírios. Enterravam pessoas vivas, deixavam apenas a cabeça para o lado de fora, cortavam a língua das pessoas, empalavam seus inimigos. Você sabe o que é empalar? É você pegar uma lança, né, que ela começa fininha e vai engrossando, você coloca ali no orifício anal e atravessa até sair pela boca. Eles, quando derrotavam o exército dos inimigos, eles empalavam seus inimigos, de tão cruéis que eles eram. E ainda assim, esse povo rebelde, Deus decide ter misericórdia deles, para mostrar que Deus, de fato, é um Deus de graça e misericórdia, e salva até os pecadores mais imundos. O exemplo disso, nós que estamos aqui. O Senhor teve graça e misericórdia de nós. Amém, queridos?